Boa noite, irmãos. Vamos abrir em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Até aqui. Irmãos, há algum tempo eu tenho meditado bastante no Sermão do Monte, que é aqui do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E Mateus, que segundo os estudiosos retratam a pessoa do Senhor como um rei, e o Sermão do Monte são as palavras mais famosas do Senhor, mais conhecidas do Senhor. E nesse sermão, o nosso Senhor, ele vai tratar, ele vai expor, ele vai ensinar sobre como deve ser um cidadão do reino. Então ele, que é um rei, vai ensinar os discípulos como os cidadãos do seu reino são, como é o caráter dessas pessoas, como deve ser o nosso caráter, como nós devemos agir diante de Deus e diante dos homens. Com certeza, irmãos, esse Sermão do Monte são as palavras mais conhecidas do Senhor, mas, muito provavelmente, são pouco obedecidas pelos cristãos. Porque quando nós, irmãos, pelo menos isso acontece comigo, quando eu leio essas palavras, esses ensinamentos, eu consigo perceber o quão distante que eu estou disso ainda. O quão distante que eu estou dessa realidade em que o Senhor propõe para nós. E talvez, irmãos, essa pode ser também a sua realidade. Porque, irmãos, quando o Senhor, Ele ensinou essas palavras, Ele pregou essas palavras naquele monte, não foram apenas para as pessoas gravarem em suas mentes. Não é para a gente decorar essas palavras. A vontade do Senhor é que nós vivêssemos essas palavras. Então, irmãos, e o Senhor inicia aqui com as bem-aventuranças. Mas antes de nós entrarmos aqui, uma a uma, nessas bem-aventuranças, como eu disse, o Sermão do Monte é uma caracterização de um cidadão celestial, um cidadão do reino. E talvez, quando nós iniciamos aqui lendo as bem-aventuranças, nós pensamos que alguns cristãos são os que são humildes de espírito, outros são aqueles que choram, talvez outros são os misericordiosos. Mas, irmãos, a vontade de Deus não é que nós tenhamos uma ou outra característica aqui dessas bem-aventuranças. A palavra de Deus, e o Senhor nos ensinou nessas palavras que todos nós devemos ter em nossa vida todas essas qualidades. Nós devemos ser os humildes de espírito. Eu devo ser humilde de espírito, também devo ser o que choro. Eu devo ser manso, devo ter fome e sede de justiça, devo ser limpo de coração, misericordioso, pacificador e perseguido por causa da justiça. Todas essas características e qualidades
precisam, irmãos, estar presentes na nossa vida. E, por um lado, existe uma linha de pensamento que pensa que viver essas palavras é completamente impossível. Não tem nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade de nós vivermos isso aqui no tempo presente. Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele nos capacita a sermos dessa maneira. Se o Senhor nos aconselha a vivermos assim, é porque Ele nos capacita a termos todas essas qualidades. Então, por um lado, existem muitas pessoas que pensam que é completamente impossível viver. E, de fato, irmãos, sem o Espírito Santo de Deus é impossível viver essas palavras. Porque todo o Sermão do Monte, todos esses ensinamentos que o Senhor nos traz aqui, não podem, irmãos, ser vividos se uma pessoa não nascer de novo. Se você que está aqui talvez não reconheceu ainda o Senhor Jesus como seu Salvador, isso aqui é impossível para você viver. Mas todos nós que nascemos de novo, todos nós que temos, irmãos, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, é possível nós cumprirmos essas palavras. Irmãos, de fato, o cidadão do reino é completamente diferente do cidadão deste mundo. Porque as palavras do Senhor diz que nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz desse mundo. O cidadão do reino dos céus é completamente contrário, diferente desse mundo. Por isso que Paulo vai dizer que nós não podemos, irmãos, nos conformar, nos tomar a forma deste mundo, porque nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Olha quão diferente nós somos, irmãos. As palavras do Senhor diz que se alguém nos bater na face direita, o que nós devemos fazer? Devemos dar a outra face. Irmãos, isso para o mundo é loucura. Que dia que se alguém bater na face de alguém mundano, ele vai virar outra face? De forma nenhuma. Ele vai partir para cima, olho por olho, dente por dente. Irmãos, mas o caráter de um cidadão do reino dos céus, ele é completamente diferente desse mundo. Por isso que uma pessoa que não recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, não tem nele a vida, não tem nele, vivendo o Espírito Santo de Deus, é impossível viver essas palavras. Por outro lado, existem também um grupo de pessoas que pensa que já vive isso aqui, que cumpre todas essas palavras. Irmão, se você diz que cumpre todas essas palavras, já está mostrando que você não cumpre essas palavras. Por isso, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para nos fazer viver esses ensinamentos, para nós obedecermos essas palavras do Senhor. É possível, cada um de nós, vivermos dessa maneira, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E quando nós lemos também o Sermão do Monte, nós não podemos achar, irmãos, que nossas qualidades naturais podem ajudar a viver o Sermão do Monte. Por exemplo, no versículo 7, diz que bem-aventurados são os misericordiosos. No versículo 5 diz, bem-aventurados os mansos. E aí nós podemos pensar, bom, naturalmente eu sou misericordioso. Naturalmente eu sou uma pessoa mansa. Eu não explodo muito fácil, não. Eu sou, naturalmente falando, uma pessoa mais tranquila. Mas, irmãos, qualidade natural, nada tem a ver com o que o Senhor nos fala aqui. Porque nós não temos justiça nenhuma em nós mesmos. Então,
Às vezes a gente pode pensar, não, mas eu sou manso, então isso aqui já me ajuda. Se fosse assim, irmãos, Deus seria um Deus injusto. Porque eu posso nascer com uma qualidade mais mansa, mais tranquila, com uma personalidade mais tranquila, enquanto uma outra pessoa pode nascer com uma personalidade mais explosiva. Então, o mais manso, natural, leva vantagem aqui para cumprir essas palavras. Então, Deus seria um Deus injusto. Mas, irmãos, essa não é a mansidão natural que nós temos. Porque talvez eu possa ser manso exteriormente, mas o meu coração está todo cheio de ódio. Talvez eu possa dizer que perdoo, mas no meu íntimo eu não perdoo, eu estou ferido, eu estou magoado. Então, irmãos, ninguém naturalmente pode cumprir essas palavras. E aí nós entramos então nas bem-aventuranças, e o Senhor, Ele compartilha essas palavras com seus discípulos. Diz aí no versículo 1, aproximaram-se os seus discípulos, e Ele passou a ensiná-los, dizendo, que é primeiro, irmãos, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas versões, humildes de espírito aí vão falar pobres de espírito. O que significa, irmão, ser uma pessoa pobre de espírito? Será que o Senhor está ensinando que uma pessoa é feliz quando ela é pobre naturalmente? Quando ela não tem bens aqui na terra, naturais? Quando ela é pobre financeiramente, então é essa pessoa feliz? É isso? É dessa pobreza que o Senhor está tratando aqui? Irmãos, claro que não. Pobreza de espírito, humildade de espírito. O Senhor está nos falando aqui, irmãos, de uma pobreza espiritual. Que nós somos felizes, nós somos bem-aventurados quando nós reconhecemos que nós somos pobres diante de Deus, diante de tamanha santidade, diante de tamanho poder. Nós olhamos para esse Deus tão grande, tão santo, e não há outra alternativa para nós, a não ser reconhecermos o quão pequeno nós somos, o quão miseráveis nós somos, o quão pecadores nós somos. E o Senhor está falando, irmãos, que quando nós reconhecemos o quão pecadores e miseráveis somos, nós somos felizes. Desses que reconhecem que são miseráveis, desses que reconhecem que são pecadores, deles é o reino dos céus. O reino dos céus, irmãos, não é para os ricos, não é para aqueles que acham que são alguma coisa. O reino dos céus não é para aquelas pessoas soberbas, que olham para o próximo e digam, que miserável, olha aí, ainda bem que eu não sou assim. Vamos olhar, irmãos, um exemplo que retrata muito bem uma pessoa que é soberba diante de Deus e uma pessoa que é pobre de espírito, um rico de espírito e um pobre de espírito. Vamos abrir em Lucas, capítulo 18. Deixem marcado aí Mateus, capítulo 5. Que é, irmãos, a famosa parábola do fariseu e do publicano. E antes de nós lermos aqui a parábola, as bem-aventuranças, elas são colocadas em uma ordem muito interessante. Por quê, irmãos? Porque aqui é o início da vida cristã de alguém. A primeira característica que nós devemos encontrar em alguém que está começando a caminhada é que essa pessoa ela precisa reconhecer a sua pobreza diante de Deus. Irmãos, se nós não reconhecermos a nossa miséria,
o nosso pecado, nós não podemos nos tornar filhos de Deus. Então, o primeiro ponto para um pecador tomar posse do reino de Deus é ele reconhecer a sua pobreza. E aí, irmãos, no capítulo 18, versículo 9, vai mostrar um rico de espírito e um pobre de espírito. Diz aí: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja, irmão, como nós devemos nos achegar diante de Deus, achando que somos merecedores, achando que em nós mesmos há alguma justiça, há algum merecimento. Talvez você seja uma pessoa que nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou droga, nunca foi para o mundo. Talvez você seja uma pessoa que nasceu até num lar cristão, viveu a vida toda no meio dos irmãos e possa achar que por conta disso você é uma pessoa justa, você é bom. Irmãos, esse é o coração desse fariseu. Ah, obrigado, porque eu jejuo 2 vezes, eu não sou como esses aqui. Irmãos, dessas pessoas o Senhor não dá o reino dos céus, mas para aqueles que reconhecem o quão pecador é, o quão miserável, o quão necessitado do perdão de Deus. Quando nós reconhecemos, irmãos, então o Senhor nos dá o reino dos céus, o reino de Deus. Dessas pessoas, desses que reconhecem. É curioso, irmãos, uns tempo atrás eu fui em Uberlândia visitar os irmãos, e aí chegamos, os irmãos foram nos receber com um café da tarde, e aí nós sentamos na mesa, fomos agradecer pelo café. Eu achei curioso como que o irmão começou o seu compartilhar, a sua oração. Pelo café. Às vezes a gente vai orar pelo café: obrigado, Senhor, por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Aquela oração do faminto. Aquele irmão foi orar pelo café e a primeira palavra que ele fala é: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Talvez, irmãos, nós precisávamos começar sempre com essas palavras: perdoa os meus pecados. Sabe o que isso nos mostra? A nossa pobreza diante de Deus. Um reconhecimento de que nós precisamos de perdão diariamente. Então, irmãos, o Senhor nos diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja, irmãos, a sequência lógica que o Senhor propõe. Quando nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual, o nosso pecado diante de Deus, qual que seria então a nossa reação? Porque do que o Senhor está tratando aqui, irmãos? De um choro normal, daquele choro do luto,
quando nós perdemos um ente querido, então nós choramos, e é desse choro que o Senhor está nos dizendo aqui, que seremos consolados. Não é desse choro. Claro que nós encontramos consolo também nessas situações. Mas, irmãos, felizes os que choram pelos seus pecados. Felizes são aqueles que se derramam diante de Deus por reconhecerem tamanha miséria, tamanho pecado. Aqueles que choram, irmãos, aqueles que reconheceram e depois choram por esses pecados, essas pessoas são consoladas. Talvez, irmãos, o que mostra a realidade do povo de Deus hoje, a frieza que há no meio do povo de Deus, de modo geral, é porque tem se chorado pouco. Tem se chorado pouco pelos pecados. O que as pessoas têm investido o seu tempo é arrumar situações para o povo rir, para o povo gargalhar, é arrumar situações para o povo se interter. Quando a palavra do Senhor diz que felizes são os que choram. E muitas vezes, irmãos, a igreja, de modo geral, muitas pessoas estão desanimadas, longe do Senhor. Muitas vezes nós não vemos poder na reunião, nós não vemos um fogo na reunião, manifestações claras da presença de Deus no nosso reunir, no reunir do modo geral. É porque poucos têm chorado pelos seus pecados. Tem se gastado muito tempo em outras coisas e não tem reconhecido o seu pecado e chorado por ele. Mas que choro é esse, irmão? Não é o choro de Judas, aquele choro de remorso, porque às vezes, não sei se você já se pegou nessa situação, mas eu já. Às vezes a gente diz que se arrepende, mas na verdade se pudesse fazer de novo a gente fazia. Aquele choro que não é uma realidade. Aquele arrependimento que não é um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Não é desse choro, irmãos, igual Judas que vendeu o Senhor e depois chorou. Esse choro, irmãos, talvez seja o choro de Pedro. Vocês lembram do choro de Pedro? Um dia eu compartilhei com os irmãos sobre Pedro. E o apóstolo Pedro é um apóstolo, uma pessoa aqui na Bíblia que me fascina, irmãos, chama muito a minha atenção. Porque ele era uma pessoa constantemente arrependida. E veja a situação de Pedro. Pedro havia dito que, ainda que todos negassem o Senhor, ele jamais negaria. E aí o Senhor fala para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, de modo nenhum vou te negar. Eu daria a minha vida por ti. Aí o que acontece, irmãos? Pedro nega o Senhor 3 vezes. E no Evangelho de Lucas, a palavra vai dizer que na 3ª vez, o olhar do Senhor se cruzou com o olhar de Pedro. E aquele mesmo olhar, o mesmo olhar que Jesus teve com Pedro no seu encontro, quando Jesus o chamou, foi aquele mesmo olhar que Jesus olhou para Pedro, e Pedro olhando para o Senhor, ele negava, e diz a palavra que praguejava, olhando nos olhos do Senhor. E aí o galo cantou, e aí diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Irmãos, esse é um choro de arrependimento. Esse é o choro que o Senhor espera de cada um de nós. E quando nós, irmãos, temos essa atitude, esse choro diante de Deus, nós seremos então consolados. Porque depois da queda de Pedro, depois da negação de Pedro, também existe a restauração de Pedro.
E quando que Pedro começou, irmãos, a ser restaurado? Quando ele chora amargamente. E aí diz a palavra que quando aquelas mulheres foram ao túmulo do Senhor, então um anjo aparece para elas: quem vocês estão procurando? O Senhor ressuscitou, não está mais aqui. Vai lá, chame os discípulos e a Pedro. Vocês lembram dessa palavra? Está lá. Por que que aquele anjo precisou falar para elas chamarem os discípulos e a Pedro? Pedro era um discípulo do Senhor. Porque, irmãos, nessa altura, talvez Pedro nem se achava mais um discípulo de Cristo. Ele tinha negado o Senhor. E aí então aquelas mulheres vão lá e falam para Pedro: o Senhor te chama. O Senhor manda você encontrar com ele lá na Galileia. Irmãos, aquele choro foi o início da restauração da vida de Pedro. Aquele choro representou que daqui um pouco, mais na frente, ele seria consolado, ele seria perdoado. Por isso, irmãos, o Senhor nos fala: feliz, bem-aventurado é quando vocês choram por quem vocês são. É quando nós choramos por quem nós somos, pela nossa pecaminosidade. Porque aí, irmãos, nós somos perdoados, nós somos consolados. Você já teve essa experiência de saber que cometeu um pecado e aquele pecado está ali na sua mente te acusando? E aí você entra no seu quarto, tranca a sua porta e aí você chora diante de Deus: Senhor, perdoa o meu pecado. Você sente o alívio do Senhor, o perdão do Senhor imediato? Irmãos, isso é maravilhoso. Nós temos esse perdão à nossa disposição, esse consolo à nossa disposição, por causa do sangue de Cristo. Ele nos diz, irmãos, se nós chorarmos por esses pecados, nós seremos consolados. São palavras do Senhor. Nós podemos entrar com ousadia e intrepidez e dizer: Senhor, me perdoe, eu pequei, Senhor. Eu errei contra o irmão, eu errei contra o Senhor. Como Davi: Senhor, pequei contra o céu, contra ti. E Davi foi perdoado. Não há nenhum exemplo na palavra, irmão, de alguém que tenha pedido perdão para o Senhor e não tenha sido perdoado, não tenha sido consolado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Em outra versão, diz: bem-aventurados humildes. Irmãos, mansidão, humildade, é quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos miseráveis. Nós reconhecemos quão dependentes nós somos de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós reconhecemos isso, nós também reconhecemos a graça que está à nossa disposição. Nós reconhecemos o sangue de Cristo, essa graça dispensada a nós. Então, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos a nossa miséria, nós temos o sangue à nossa disposição. Isso nos torna pessoas mansas, pessoas humildes. Porque, irmãos, como nós vamos nos considerar superiores a alguém? Seja a pior pessoa que for, como nós nos consideraremos superiores a alguém? Quando nós reconhecemos a nossa miséria e reconhecemos que estamos debaixo da graça, nós sabemos, irmãos, nós entendemos os irmãos, nós sabemos que as pessoas podem errar contra nós, porque as pessoas são pecadoras, assim como nós somos. As pessoas são pecadoras. Então, quando nós reconhecemos isso, nós de forma alguma nos colocaremos acima de outras pessoas. Nós vamos ter misericórdia, nós seremos misericordiosos,
com todas as pessoas, com todos os irmãos. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E para finalizar, irmãos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Estava compartilhando com os irmãos do nosso bairro, terça-feira, sobre esse versículo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que fome é essa, irmãos, que o Senhor está tratando aqui? Que sede é essa? Será que é fome natural? Óbvio que não. O Senhor não está tratando de coisas naturais, mas Ele está falando de coisas espirituais. E Ele usa, irmãos, essa figura da fome e da sede. O nosso Senhor, que foi o maior mestre que já passou na terra. E que figura! Porque, irmãos, quando nós temos fome natural, nós vamos procurar alguma coisa para matar a nossa fome. Nós vamos procurar comida, nós vamos matar a nossa fome. Se a gente está com sede, a gente vai beber água para matar a nossa sede. E o Senhor está dizendo assim, olha, assim como vocês, quando têm fome, vocês vão atrás daquilo que mata a fome de vocês, tenham fome e sede de justiça. E de forma bem simples, irmãos, eu não quero aprofundar nessa justiça, mas existe até um cântico que nós cantamos que diz, Jesus, justiça de Deus. Então, de forma simples, quando o Senhor fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, podemos dizer que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede do próprio Cristo, do próprio Senhor, porque eles serão saciados. Irmãos, nós devemos ter fome e sede do Senhor. E o que fome e sede, Ele nos fala? Porque não é fome e sede de pão, nem de água. Quando o Senhor fala fome e sede, Ele está falando dos nossos anelos, daquilo que nos governa, daquilo que nós buscamos com empenho. Quando nós não conhecíamos o Senhor, nós tínhamos fome e sede de muitas coisas. Talvez nós tínhamos fome e sede de sermos ricos, fome e sede de sermos bem-sucedidos, de termos uma posição no nosso trabalho, de buscar alguma posição no nosso trabalho. Talvez o nosso maior desejo era nos casar, ter um carro, uma casa, sonhos, anelos. E muitas vezes nós tínhamos fome dessas coisas. Não somente de coisas lícitas, porque tudo isso é lícito, mas muitas vezes, irmãos, desejos pecaminosos eram a nossa fome. Desejos carnais, concupiscência dos nossos olhos, soberba da vida, essas coisas nos dominavam. Nós vivíamos para esses pecados. Certos pecados dominavam a nossa mente, o nosso coração. E esses pecados eram nossos anelos. E a gente tinha fome de viver dessa maneira. Tínhamos sede. Mas o Senhor fala assim, olha, tenham fome e sede de justiça. Fome e sede de mim. Fome e sede de Cristo. Essa deve ser, irmão, a nossa fome, a nossa sede. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, essa palavra é um desafio para nós. Eu e minha esposa, nós temos vivido um desafio. Alguns irmãos já viveram esse desafio, como nós estamos no início da nossa caminhada como casal. Então está na nossa vez aí de construir. Estamos construindo a casa, nossa casa. Leozinho começou a fazer para nós lá, né, Léo? Irmãos, que desafio. E é um desafio, irmãos, nós descansarmos o nosso coração. Talvez, na minha realidade, é descansar que a construção vai dar certo, que minha casa vai ficar pronta em nome de Jesus.
E é um desafio para mim e para minha esposa descansar nisso e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Talvez os irmãos tenham as suas realidades. Algumas coisas que tomam o coração dos irmãos e que é um desafio para vocês confiar no Senhor e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar a Cristo em primeiro lugar, e essas coisas que tomam conta do nosso coração, nos preocupam, o Senhor vai cuidar delas. Não é um desafio para nós, irmãos? Porque é fácil a gente ler o texto e falar, que beleza, vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e então as coisas vão ser acrescentadas, então vai. Irmãos, mas viver isso aqui, porque nós somos miseráveis. E constantemente, irmão, nosso coração está preocupado. Talvez essa seja só a minha experiência, não dos irmãos, mas pelo menos a minha, irmãos. Eu tenho que pôr a minha cabeça de manhã diante do Senhor, baixar minha cabeça e falar, Senhor, eu estou tão preocupado, eu estou tão ansioso, Senhor. Me ajuda a te buscar. Eu quero caminhar com o Senhor nesse dia. Eu quero descansar essas outras coisas da minha vida. O Senhor sabe que eu preciso, eu quero descansar. Me ajuda a te buscar. Irmãos, essa é a fome e sede que o Senhor nos põe. Tenham fome e sede de Cristo, dele. Tenham fome e sede da palavra. Irmãos, como precisamos ler a palavra. Como precisamos meditar nessa palavra. Na reunião de domingo passado, de jovens, os irmãos falaram um pouco da preciosidade da palavra. Que às vezes nós lemos ela toda e pensamos, não preciso ler de novo, não, já li essa palavra, já conheço a palavra. Por que eu vou ler de novo? Isso aqui não é igual um filme, em que nós vemos o filme e não precisamos mais ver o filme de novo, a gente já sabe. Já sabe o começo, o meio e o fim do filme. Isso aqui é uma palavra viva, irmão. Isso aqui tem vida para nós todo dia. Todo dia que a gente lê, às vezes a mesma coisa, e o Senhor fala coisas diferentes para nós, porque essa palavra é uma palavra viva e eficaz. Por isso o Senhor fala, tenham fome dessa palavra. Tenham fome, tenham sede dela. Porque quando nós temos fome e sede de justiça dele, de Cristo, nós seremos saciados, irmãos. Seremos saciados. Esses dias como eu disse para os irmãos, estava preocupado com a nossa construção lá. E construção gasta muito dinheiro. E às vezes a gente passa um período mais apertado financeiramente. E aí o nosso coração se toma de tanta incredulidade, de tanta preocupação. E aí, irmãos, eu chamei a Ana Clara para orar, a gente estava meio atribulado esses dias. Vamos orar, vamos colocar nossas situações diante do Senhor. E aí nós oramos. E imediatamente, irmãos, o problema continua lá. A falta, às vezes, de recursos para terminar a nossa casa continua. Mas, irmãos, nós somos fartos. Nós somos tranquilizados pela palavra, pela presença de Deus. O Senhor, Ele fala assim, lançai as vossas ansiedades diante de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Lançai elas diante de mim. Lançai os vossos fardos diante de mim. Quando nós conhecemos essas palavras, irmãos, e nós colocamos isso em oração diante de Deus, fala, Senhor, cumpra essa palavra em mim, eu estou preocupado então, eu quero lançar minhas ansiedades diante do Senhor. Cumpra isso em mim, Senhor. E Ele cumpre. Nós somos fartos. Quando nós temos fome e sede de justiça, irmãos, nós seremos fartos. É uma promessa de Deus. Isso é palavra de Deus. Não é a minha palavra. Não é a palavra do Beto, do Samuel, é a palavra de Deus. O Senhor está ensinando, olha, quando vocês terem fome e sede, vocês vão ser fartos. Vocês serão supridos.
O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós temos fome de outras coisas. A nossa fome, a nossa sede é por dinheiro, é por fama, é por outras coisas mundanas. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós temos fome de outras coisas, nunca seremos fartos. Jamais. Porque qualquer coisa fora do Senhor não nos trará fartura. Não satisfará o nosso coração. Vocês já perceberam, irmãos, que quando nós temos um desejo de algo, e a gente põe o nosso empenho naquilo, toda a nossa força naquilo, e aí eu dei o exemplo na terça-feira que nós temos um desejo de comprar um celular. O celular não é um problema para mim, talvez seja... Meus problemas são outras coisas. Eu geralmente só troco de celular quando quebra. Quando quebra, parou de funcionar, aí eu troco. Mas aí, irmãos, eu tenho aqui um iPhone 12 e talvez fosse o desejo do meu coração ter um iPhone 12. Talvez nunca tinha sido lançado. É o último iPhone de todos. Hoje tem um 15 já, né? Esse aqui é o 12. Era o último iPhone, nossa, eu quero ter um iPhone 12. E aí, irmãos, eu trabalho igual um doido, não tenho condição de ter um iPhone 12, mas trabalho para conseguir ter um iPhone 12. Consegui ter um iPhone 12. Aí lanço o 13. Não é assim? Agora, qual que é o seu desejo? É ter o 13. Isso é uma bola de... Isso aqui não é só para telefone. Isso aqui serve para muita coisa na nossa vida. E aí nós, irmãos, entramos nesse caminho de obsessão. Nós temos fome e sede por essas coisas. E aí nós pomos a nossa força, nós anelamos essas coisas. Mas, irmãos, tudo que você conquistar, se o seu coração estiver nessas coisas, nunca isso vai te satisfazer. Por isso que nós vemos tantas pessoas milionárias se matando. Mas por quê? Mas a pessoa tem tudo o que quer. Veja, irmão, tem gente, não é a nossa realidade, né? Mas tem gente, irmão, que compra tudo o que quiser. Tudo que o seu coração deseja. Um dia perguntaram para um jogador de futebol, você ainda tem alguma coisa que você gostaria de comprar? Que você ainda não teve? Não, não tem nada. Eu posso ter tudo que eu quero. Imagina, irmão, tem gente que vive numa realidade assim, tão diferente de muitos irmãos. E muitas vezes nós vemos esse tipo de pessoa, irmão, depressiva, com problema psicológico, se matando, tirando a própria vida. Por quê? Porque não se satisfazem. Depositaram tanto tempo na sua vida para buscar essas coisas, quando alcançam, vejam que é como o Eclesiastes diz, uma bolha de sabão. Explode e não tem nada. Mas o Senhor fala assim, ó, se vocês tiverem fome e sede, se vocês anelarem a minha presença, se vocês anelarem estar comigo, se vocês anelarem a minha palavra, vocês serão fartos. Seja ela, irmãos, a condição financeira que for na nossa vida. Você pode ser uma pessoa que trabalha varrendo a rua, trabalho honesto, mais humilde, ou você pode ser um médico. Você pode ganhar muito pouco e muito, mas dessas duas pessoas, se a fome e sede delas forem pelo Senhor, pela presença do Senhor, essas pessoas serão fartas. Essa é a promessa do Senhor, irmãos. Por isso, irmãos, que possamos ter fome e sede do Senhor, fome e sede da sua justiça. Que essas bem-aventuranças sejam encontradas na nossa vida. Que essas bem-aventuranças sejam obedecidas por nós. Esse é o desejo do Senhor. Não é de decorar, irmãos. Eu posso decorar isso aqui e sair para lá e não viver nada disso aqui. Mas que essa palavra caia em boa terra. Caia em boa terra. Que possamos diariamente reconhecer nosso pecado, nossa miséria, saber que nós somos completamente dependentes do Senhor, que não podemos nos mover sem o Senhor,
Por isso que a palavra fala, nele nos movemos, nele nós existimos, porque nós não temos vida em nós mesmos, somos completamente dependentes do Senhor. Que possamos chorar, irmãos, se há pecado na sua vida, na minha vida, se há algo que impede o fluir do Senhor na sua vida, algo que impede, irmão, a sua comunhão com Deus, chore por esse pecado, não deixa para amanhã. Faça isso hoje, chore por eles, porque a promessa de Deus, você vai ser consolado, você vai ser curado, você vai ser perdoado. Sejamos mansos, como o Senhor foi manso. Ele é o nosso grande exemplo. Ele é o nosso grande exemplo. E que tenhamos sede, fome e sede de justiça, fome e sede de caminhar com o Senhor. Sair de casa, irmão, de manhã cedo, falar, Senhor, caminha comigo hoje. Trabalha comigo hoje, Senhor. Se eu estou lá operando um olho, Senhor, esteja aqui do meu lado para não fazer nada de errado. Se eu estou furando um muro para instalar uma cerca, Senhor, me ajuda aqui, Senhor. Não deixa eu furar um cano aqui nesse muro. Se eu estou construindo, Senhor, me guarda aqui nessa obra. Senhor, esteja comigo. Fome e sede, caminhar com o Senhor. Seremos fartos, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos abençoar. Amém.